Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e aqueles que me seguem com um bom dia e uma satisfação de falar para você mais um conhecimento da história. Meu prezado e dileto ouvinte e irmão em Cristo, o maior martírio da história de todo o tempo foi o de Jesus. Jesus foi uma morte dolorosa, uma morte que você nem imagina. Jesus carregou o mais duro sacrifício da vida por mim e por você. A cruz que ele carregou. Confira os detalhes da crucificação de Jesus Cristo e reflita no que ele fez por você e por mim. O cravo que Jesus foi crucificado na cruz tinha de 13 a 18 centímetros de comprimento por 1 centímetro de diâmetro. Era grosso. As moscas provavelmente foram atraídas pelo cheiro de sangue. A mão perfurada no antebraço, entre o raio e o cúbito, ou na palma da mão, entre os metacampos. A ferida. O chicote romano, fragrum, tinha pedaço de osso ou de metal nas pontas de suas 3 tiras, o que chegava a arrancar pedaço de pele e ferir órgão. Externo, Cristo sofreu de uma série de 39 chicotadas, ou seja, contando-se as 3 tiras, ele levou 234 açoitos. O sofrimento espiritual e emocional de Jesus. Maior do que as dores físicas de Cristo foi a sua agonia espiritual. Com o Pai desde a eternidade sofreu o seu completo afastamento. Jesus foi misteriosamente feito maldição, amaldiçoado. Gálatas capítulo 3, versículo 13, em nosso lugar, levando sobre si os pecados de todos. Deus não podia ficar com ele. Deus não se une com o pecado. Meu prezado e direto ouvinte e amigo, medite na agonia que Jesus sofreu há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. Nós estamos em 2019. Muitos séculos atrás já houve esse sacrifício pela minha alma e a tua alma. A via dolorosa. A via dolorosa. Calcula-se que o trajeto que Jesus carregou a parte horizontal da cruz, de cerca de 30 quilos, foi entre 900 metros e 1.500 metros, uma cerca de 900 a 1.500 metros, até o Calvário. Em parte desse trajeto, a cruz foi levada por Simão, o Cirineu. Os pés de Jesus
foram pregados junto ou separado. Os cravos e o peso do corpo castigava os sensíveis nervos plantares. A roupa que ele vestiu, que ele vestia neles. Provavelmente Jesus foi exposto completamente nu perante a multidão. Escuridão. Ao meio-dia surgiu uma escuridão inexplicável. Em volta da cruz, nela, Deus escondeu a agonia final de seu filho. A multidão que cercava a cruz na hora da crucificação. A multidão, assim como os líderes religiosos, a multidão era uma massa de manobra das forças do mal. Todos zombavam de Cristo, mas com a escuridão, o terremoto e as palavras de Cristo foram tomadas pelo medo. Calvário. Localizava possivelmente onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, no Jardim de Gondom, uma elevação de quase 5 metros que lembra uma caveira. O Jardim de Gondom é o local mais provável, pois se encontra fora dos muros de Jerusalém antiga. A mãe de Jesus. Cristo sofreu por sua mãe, que acompanhava sua crucificação e a entregou ao cuidado dos discípulos de João. A placa que colocaram em cima na cruz geralmente continha o nome e a condenação dos crucificados. A coroa, provavelmente feita do espinho de Jerusalém, ou do espinheiro de Cristo. Ciro foi fichada e batida repetidamente sobre a cabeça de Cristo, ferindo o nervo trigêmeo, causando uma dor que nem a morfina é capaz de amenizar na sua cabeça. A ferida que fez. Sede. Na hora que Jesus teve sede, Jesus também sofreu ardente sede. Uma sede tão grande. Pois não havia bebido nada desde a noite anterior, carregou a cruz, perdeu muito sangue e sofreu intensa febre devido às inflamações. O corpo sofreu cãibra. Ele teve cãibra, espasmo, desidratação, policodonção e exalação insuficiente com retenção de gás carbônico no sangue e nos pulmões, impecapítia. O vinagre, desde que chegou ao Calvário durante a crucificação e ao fim dela, os soldados oferecendo-lhe vinagre, vinho azedo, misturado com água e vinho com mirra, para aliviar sua dor, mas Cristo recusou-se a bebê-la para manter-se consciente e não fugiu à sua missão.
a lança. Quando a morte na cruz precisava ser adiantada, dava-se um golpe de misericórdia chamado crucifragil, quebrando-se a tíbia, osso da canela, mas isso não foi preciso, pois Jesus morreu antes para assegurar sua morte. Ele foi ferido com uma lança. A lança, se você não sabe, era um varão de ferro grande, com a ponta fina feita um chuncho, espetava, que atravessava de um lado para o outro. O sangue e água. Jesus colocou sangue e colocou água. A lança provavelmente atingiu pericárdio e a preueira pulmonal, o qual reteve água devido à incapacidade de Jesus expirar. Completamente supõe-se que foi por essa razão que jorrou sangue e água da ferida. A vitória. Ao gritar, está consumado, em grego, teteletatia, é a palavra em grego, teteletatias, que pode significar está pago. Jesus não morreu como uma vítima frágil, mas como um herói. Cumpriu sua missão e salvou a humanidade. A morte, provavelmente por parada cardiorrespiratória, além do sofrimento físico, o coração de Cristo não suportou o peso dos pecados da humanidade. Muito peso para um coração. Muito sofrimento para um coração. Provavelmente na cruz, Jesus sofreu uma parada cardíaca. O terremoto. Às 15 horas após Cristo gritar 2 vezes e dar seu último suspiro, ocorreu um terremoto tremor que fedeu a rocha e abriu o túmulo. Tempo na cruz. A crucificação permanecia vivo de 18 horas a algum dia. Jesus ficou na cruz entre as 9 horas e as 15 horas. Sem grave ferimento, e o sofrimento espiritual foram determinando para a sua morte rápida. Rápida. Então, o sofrimento de Jesus não foi um sofrimento teatral. Não foi uma história frajuta. Não foi uma história lá de Fazenda Nova. Não foi a história que muitos autores, ele faz aqueles papéis. Foi uma coisa verídica. Foi uma coisa de verdade. Foi um sofrimento terrível para Jesus salvar toda a humanidade dos seus pecados. E por isso todos nós temos culpa da morte de Jesus, porque quem pecou foi nós. Somos homicida por natureza. Ninguém se livra desta condenação se não for através de Jesus. Quem matou Jesus? Um dia foi os judeus, outro dia foi o romano, outro dia foi fulano, foi ciclano. Quem matou Jesus foi nós. Quem pecou foi nós. Quem pecou foi você que é doutor, que é religioso. Quem pecou foi você que é juiz, que é desembargador, que é deputado, que é vereador.
que seja qualquer tipo de governo que esteja, você quem é o pecador. Jesus era homem fiel. Ele não tinha culpa, mas ele morreu por todos nós, dando a liberdade de hoje nós dizer que somos felizes e glorificar o seu nome. Ninguém merece glória. Ninguém merece se não for Jesus. Respeito nós temos que dar, mas a glória e a majestade é de Jesus. Muita gente quer tomar, muita gente quer ter glória, muita gente quer satisfazer a humanidade, mas não faz como Jesus fez. Jesus é o primeiro, o segundo e o derradeiro. É o princípio e é o fim. Não teve quem fizesse como Jesus. E se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você não tem direito ao perdão, porque você é homicida. E a Bíblia diz que nenhum homicida tem direito ao reino dos céus. Procure aceitar Jesus. O teu dinheiro não compra a justiça do céu. O teu poder não intimida a justiça do céu. Você pode ser um tabelião, você pode ser o que você quiser ser. Mas Jesus é o Salvador. Você pode ser um seminarista, um teólogo, você pode ser qualquer classe na sociedade, mas tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Aceita Jesus para a tua felicidade. E que Deus nos ajude e nos abençoe. E todos que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Amém.